Paz e bem. Convido você, irmão, a fazer uma reflexão junto comigo. E para iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus e abrir ela em Marcos 6, 34 ao 44. E eu convido você a pegar uma caneta e riscar aonde vai tocando o seu coração. Marca bem. Eu marquei um trecho onde a palavra tocou no meu coração, para que eu possa então refletir e falar para você. E eu convido você a baixar sua cabeça um pouquinho e pedir perdão, para que a palavra de Deus possa fecundar nosso coração. Não podemos estar em mágoa, revolta, ódio. Essas coisas ocupam o nosso coração. Então ficamos um pouquinho em silêncio e pedimos perdão para Jesus, para que nós possamos então se alimentar da palavra, beber dessa fonte, comer desse pão e ser agraciado nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prepara e nos dá a oportunidade de ficar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor convida muitas pessoas para esse momento. Ter esse desejo de participar desse pão vivo, de ouvir a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou para nós, nos acolheu, nos perdoou e nos prepara para alimentar da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando então, irmão, essa reflexão. Aqui a palavra de Deus que está lá em Marcos 6, do 34 ao 44. Na primeira linha, o Senhor disse: naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus veja naquele povo um povo faminto, um povo que estava ressequido, um povo sem rumo. Quando então encontra o Messias, ficaram esperançosos de uma nova vida, de um novo direcionamento. Esse povo encontrou em Jesus, viu em Jesus o Messias, o Filho de Deus, aquele que deveria de vir. Esse povo foi ao encontro de Jesus numa sede tão grande que eles esqueceram até mesmo de levar o suficiente, uma alimentação. Esqueceram também, irmãos, até mesmo dos seus próprios interesses do dia a dia e passaram um dia com o Senhor. Ficaram um dia inteiro com o Senhor. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso passar um dia em reflexão com o próprio Deus. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Olha, você já tentou um dia tirar um momento para fazer um encontro religioso e passar o dia inteiro rezando, o dia inteiro lendo pregações e orações? É gostoso demais. Aqui, esse dia, eles tiveram um retiro
espiritual. E tiveram um momento de graça de participar de um dia com Jesus. E eles então beberam dessa fonte. O Senhor viu que ele estava com fome de palavras, com fome de ensinamento, com fome de encontrar e de saber da vontade do Pai. Irmãos, quando Jesus viu esse povo, e ele então já começa dizendo ali que ele ensinava-lhes muitas coisas. O Senhor passou o momento com eles. E quando Jesus passa esse momento com essas pessoas, o Senhor veja profundo. O Senhor sabe os interesses deles, sabe a vontade deles. E o Senhor o alimenta. Depois de ter alimentado com a palavra, alimenta com o pão. O Jesus faz um milagre. Aquele povo ali, além de ser curado, ser liberto, ser transformado, alimentaram do pão vivo descido do céu. O pão que hoje nós se alimentamos da Eucaristia. Eles se alimentaram naquela época. O Senhor não só deu o pão da palavra, mas deu para eles hoje, como se fosse hoje a nossa Eucaristia. A primeira Eucaristia foi distribuída lá naquele povo. Meu irmão, aqui, e eles às vezes nem sabiam que estavam matando a fome, mas Jesus, ele deixa bem claro para mim e para você que um grande milagre, Jesus mata a fome daquele povo. Mata a fome daqueles que estavam lá. De verdade. Aqueles que estavam com sede de ouvir Jesus, de falar com Jesus. Ele não só dá o pão, mas como dá a palavra. Faz um ensinamento que preenche o coração daquele povo, que eles esquecem até mesmo da vida, do dia a dia. Meu irmão, você penetrou profundo nessa mensagem, nessa palavra? Eu tive a oportunidade de estar lá, de visitar esse lugar. Eles prepararam bem esse lugar hoje. Eu fui lá nesse lugar. E nos levaram. Não sabemos se é bem verdade, se é o mesmo lugar, mas é o que eles fazem por turismo. E eu participei desse momento. Olha, esqueceu-se até mesmo da sua própria vontade e até mesmo de levar a alimentação. Tão empolgado, tão envolvido que eles estavam, que eles pegam uma carona ali com Jesus e eles bebem daquela fonte e se alimenta dela. Jesus ali deve ter ensinado muitas coisas, passar o dia inteiro falando para essas pessoas, passaram muitas horas ali falando com aquele povo, que chegou umas horas que o Senhor tinha que dispensar essas pessoas, mas não deixou ir embora vazio, o Senhor o alimentou. O Senhor faz o primeiro milagre, um grande milagre ali. E os olhos deles não só foram curados da cura física, mas foram curados de coisa espiritual. Porque o Senhor fala. A palavra do Senhor penetrava o coração deles. A palavra do Senhor penetrava o coração deles como penetra o nosso coração hoje, irmão. Aqui, hoje, nós vendo essa palavra, nós ficamos maravilhados. Imagina eles, ali na presença do próprio Deus, ali junto com eles. E Jesus faz o milagre do pão, o milagre daqueles pequenos, aquele pouco pão, se transformar em muitos pães. E do peixe também da mesma forma. E ainda sobra. O Senhor é tão grande, é tão misericordioso,
Ele não é miserável. Você veja ali que ele dá o alimento para aquele povo e eles alimentam eles e ainda sobra vários cestos de alimento. Jesus é assim. Jesus, ele quer que eu busque nele. Jesus quer que eu busque nessa fonte e alimente do que ele tem para nos alimentar. Jesus, ele quer me alimentar, como ele alimentou aquele povo. Jesus quer me alimentar como ele alimentou aquele povo, que estava ali ressequidos, estavam ali sem rumo, desejando encontrar, ouvir de Deus aquilo que era preciso ouvir. Ouvir da boca do próprio Jesus aquelas palavras que o alimentaram, juntamente com o pão. Oh, meu Deus, isso é graça demais. Isso é aquele povo que participou disso, não pode esquecer nunca dessas graças. Muito bem, irmão. Jesus convida a ser o pão vivo hoje também. O Senhor convida, o Senhor convida a ser o pão da vida para mim e para você hoje também. Eu quero pegar, aí, o pão da vida, o alimento do mundo. Irmãos, ele me convida hoje para que eu também experimente desse pão vivo. O pão da vida. Jesus, ele convida eu fazer essa experiência com ele, como aquele povo fizeram naquela tarde, num lugar meio deserto. Jesus quer que eu fique também numa solidão, num canto qualquer, e faça uma experiência com ele, da mesma forma que esse povo fizeram. Ele, o Jesus, é o pão da vida, o pão que o mundo precisa. É claro que nós precisamos do pão para alimentar a nossa carne, nosso corpo. Mas é uma consequência. Se eu buscar Jesus e eu beber dessa fonte, depois eu vou para a luta e vou ter o suficiente para alimentar também meu corpo material. As coisas que eu preciso para o dia a dia. Irmãos, ele é o pão da vida. Aquele povo encontrou o verdadeiro pão e se alimentou ali com eles. Tiveram um momento de graça ali com eles. Ele quer que eu e você também experimente, também beba dessa fonte de Cristo hoje. Ele quer alimentar você. Ele quer me alimentar. Ele quer satisfazer eu como ele satisfez aquele povo. Na palavra e também do pão. Hoje nós temos o pão eucarístico. Nós temos o pão se tornado corpo, o sangue, alma e divindade de Cristo. Nós temos na Eucaristia esse alimento que me dá vida. E muitos rejeitam. Muitos não sabem. Vão de qualquer jeito na fila da Eucaristia para se alimentar desse pão vivo descido do céu. O pão, que é um alimento para a alma. Um pão que nos alimenta para nos levar no caminho da vida eterna. É um pão que nos orienta para a santidade. É um pão que nos faz refletir o caminho certo, sem erro. É um pão que nos leva a ter uma experiência nova
com Deus, porque Ele próprio nos alimenta e entra dentro de cada um de nós. Você faz, a partir de hoje, essa experiência quando você chegar na Santa Missa. Se prepara desde a hora que você entra. Desde a hora que você entra, enjoelha. Ali, naquele lugar santo, preparado, dentro da igreja. Você já entra, esquece converseiro, esquece tudo. Entra ali para encontrar com Jesus. E, chegando lá, pede perdão. Pede perdão ali na hora que você chega. Enjoelha no chão. Bem que eu tive uma experiência esses dias atrás, que me deixou triste, enfraquecido, mas eu lutei e voltei atrás e estou no mesmo lugar. Quando eu enjoelhava para se alimentar do próprio corpo, alguém veio cutucar eu dizendo que não poderia enjoelhar no chão, não. Meu Deus! Eu senti que o anticristo estava ali, reinando naquela área. Por isso eu afastei uns tempos daquele lugar, depois voltei. Porque ali foi construído. Eu lembro que nós construímos aquele lugar para encontrar com Deus ali. Ali eu se alimentei de Cristo muitos anos. Ali eu fiz vigília, passar uma noite inteira diante do Santíssimo, sabendo que o Senhor está lá, que o Senhor estava naquele pão e eu não pude enjoelhar. Fiquei triste, magoado. Mas depois confessei e voltei atrás. Olha, irmão, às vezes vê essas atitudes dentro da nossa igreja, sabendo que nesse ritmo que estamos caminhando, isso foi pouco. Eu fui refletindo e fui vendo que isso é pouco do que nos espera no futuro. Mas eu te convido agora, não vamos falar dessas coisas mais não. Vamos parar. Vamos pegar, fazer uma experiência, depois de você entrar dentro da igreja. Se coloca na frente do Senhor. O Senhor está lá no sacrário. Você está vendo aquele pão que sobrou? Lá na palavra de Deus está falando que sobrou vários cestos de pão. Muito bem. Deus é tão grande. Deus é tão grande, tão misericordioso, tão abundante, que Ele alimenta nós com a Eucaristia e ainda deixa guardado lá no sacrário mais pão para muitos outros. Para que as pessoas possam saber que ali tem o pão de Cristo para alimentar muitos outros. E Jesus quer alimentar você. Aquele que sobrou, aquele que está sobrando lá no sacrário, está lá no sacrário, é porque faltou muitas pessoas que não foi naquele dia. Deveria de ir e não foi. No nosso bairro mesmo tem 6.000 pessoas. E vai 300, 200 pessoas. Mas o Senhor está ali para dar alimento para eles. Todos que forem, vai encontrar ali a palavra e também o alimento da Eucaristia. Da mesma forma que o Senhor fez aquele povo passar aquela experiência, Ele faz cada um de nós hoje. A hora que você se prepara, lá, veja aquele momento especial que o Senhor, ali no altar, você faz pão e se entrega para nós. Este é o pão vivo descido do céu. Meu irmão, é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu experimento desses dias. Se eu tivesse condições, eu vou todos os dias. É muito precioso esse momento. E às vezes nós vemos algumas coisas que nos entristecem, mas isso faz parte do mundo. Como também nós vamos ver algumas pessoas que não têm nem um pão básico para alimentar. Nem o principal pão ali para alimentar o dia a dia. Sem contar o pão eucarístico. Sem contar a formação para eles se alimentarem da Eucaristia. Irmãos,
Mas, voltando ali no assunto, você se ajoelha. Ali, se prepara bem. Se prepara bem para se alimentar do corpo de Cristo. E depois você se alimenta dele. Deixa ele te curar. Deixa ele te limpar, te purificar. Tira a mágoa, a revolta, a ódio. Pede para Jesus fazer uma faxina na sua vida, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu ser. Pede para ele tirar toda a maldição que está ali dentro de você, tudo aquilo que faz você sair fora da presença dele, tudo aquilo que é mal, que estava armazenado na sua mente, no seu subconsciente, toda aquela sujeira que nós criamos, aquelas fantasias que o ser humano tem. Pede para ele esvaziar-se. Pede para ele tirar tudo, para que ele fique puro ali dentro, para que ele fique sozinho ali dentro e que você seja um sacrário vivo, um sacrário vivo, como no útero da mãe Maria, a rainha, que recebe Jesus lá no seu ventre. Você se torna um sacrário. Você se torna o corpo de Cristo. Você se une com Ele, Ele com você, por alguns instantes. Aproveita aquele momento. Deus vai ficar dentro de você e você vai ser um pouco Maria. Você vai ser um templo divino, o templo de Deus, um sacrário vivo ali. Oh, meu Deus. Sente. Prepara bem seu coração quando você estiver lá na missa. E fica esperando esse momento e pede para Deus te curar. Deus não é miserável, Deus quer. Ele veio no mundo para isso, para te dar vida. Vida. Sabe o que é vida, irmão? Não essa vidinha ridícula que nós temos, mas vida eterna. E começa ali. Começa ali, você vai sair dali da igreja. Você vai sair, como está pedindo na primeira leitura, cheio de amor para dar. E ali, irmão, começa uma vida nova. Experimenta. Experimenta beber dessa fonte, alimentar de Deus. Experimenta voltar a se alimentar da Eucaristia na pureza, lá no seu íntimo, e deixar Deus fazer o que tem que ser feito. Experimenta. Deus quer transformar o seu coração. Você deixa. Deus quer mudar a tua vida, o teu destino. Você deixa. Deus quer edificar todo o seu ser. Você deixa. Deus preparou aquele momento para aquele povo. Curou todos. Libertou e o alimentou. Deus quer fazer isso comigo e com você. Todos os dias. Quando você não pode ir lá no sacrário, faz um momento com Deus. Pessoal. Um momento sozinho com Deus. E Ele também vai te alimentar. Se você não pode ir lá no sacrário, não pode ir na missa, se alimenta de Jesus e Ele vai te alimentar da mesma forma que Ele queria que você estivesse lá, alimentando lá. Mas Ele também te alimenta a hora que você estiver na solidão com Ele. Seja uma criança berrenta. Busca dessa fonte. Não deixe passar um dia sequer sem beber de Cristo, sem exigir de Cristo o que Ele tem de melhor para me dar. E abrir o seu coração para Jesus fazer o que tem que ser feito. Ele não vai invadir seu coração. Você tem que desejar, simplesmente. E então, Ele vai te alimentar com a palavra, vai te alimentar com o Espírito Santo. E aí, o seu coração vai ser moldado. E aí vem a cura do corpo e da alma. E uma paz vai nascer no seu coração. Uma paz grande, que você nunca teve. Uma paz grande.
A paz que só nós encontramos em Cristo. Não é no dinheiro, não é no poder, não é na ganância. É, irmão. Deus quer passar um momento com você. Você quer? Deus quer te edificar e construir em você um templo de amor, de graça e de paz. Se você quiser, Deus também quer. Ele é rico em amor, rico em misericórdia. E Ele se entrega para você. Se entregou para você. O corpo dele. E derramou todo o sangue dele por você. Você vê o tamanho do amor que o Pai tem por você. Entregou seu filho para dar vida para você. Agora é só você se alimentar e deixar Deus te conduzir. E Ele vai conduzir você e você vai voltar para o paraíso junto com Ele. Não descuida. Não bobeia. As coisas vão vir. Vai ficar pesado daqui para frente. Vai ficar feia. Mas não bobeia. Deixa Deus te alimentar. Deixa Deus te conduzir. E aí você vai ter tudo que precisa, conforme aquele povo teve naquele dia. Quando você pensa que não tem mais jeito, tem jeito sim. Olha lá, aquele povo esqueceu até mesmo do básico. Esqueceu da sua vida. Quando tem Deus, esquece. E deixa Deus conduzir nossa vida. Deus quer levar você para a direção dele. E assim, nós precisamos caminhar. Deus quer curar você. Todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, mas começa numa entrega. Corpo da alma. Se Deus quiser curar, Ele cura. Hoje também. Como Ele curou aquele povo. Como Ele curou aquele povo. Se não, Ele curando a nossa alma, nós vamos voltar para a casa dele, que Ele está preparando para nós. Mas fique na presença dele 24 horas por dia e Ele vai te conduzir. Não tenha medo. Deixa Deus te conduzir. Deus quer te conduzir. Deus ama você. Você é muito precioso para Deus. Deus ama você. Você é precioso para Deus. Você não sabe quanto Deus ama você. Como você é especial para Ele. Seja quem for. Deus ama. Sem distinção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.